Terrível. O pior foi confirmado hoje. Padre Pio já havia avisado. Poucos ouviram, menos ainda acreditaram. Mas o tempo não perdoa quem fecha os olhos para os sinais. Uma sombra pesada paira sobre nós, e os ventos antigos sussurram aquilo que ele tentou nos alertar quando ainda havia tempo. As palavras de advertência ecoam agora mais fortes do que nunca, e ignorá-las seria como fechar a porta da própria salvação. O céu, antes azul e calmo, parece carregar o peso de 1000 lágrimas não choradas. É impossível não sentir a angústia, crescendo no peito, como se uma mão invisível apertasse o coração sem piedade. Não é por acaso que você está aqui hoje, ouvindo isso. Algo muito maior do que nós está em movimento, e não há como fugir do que foi prometido desde os primeiros dias. Cada pequeno detalhe que passamos a vida inteira ignorando agora se torna um grito de socorro. Cada sonho adormecido, cada medo sufocado, tudo pulsa no peito como um tambor chamando para a verdade. Padre Pio sabia. Ele viu, ele sentiu a aproximação dos dias onde a fé seria testada não em palavras bonitas, mas em lágrimas e sangue. Não pense que é exagero. O tempo da dúvida já passou. Agora é o tempo de decisão. Ou você abre o coração para o que está por vir, ou será arrastado pelas águas violentas da incredulidade. E Padre Pio, na sua infinita compaixão, deixou um chamado, um aviso, selado nas suas visões. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal. E eu não vou ignorar. O cheiro da madeira velha das igrejas fechadas, o som abafado dos sinos que já não tocam com alegria. Tudo aponta para uma verdade que muitos se recusam a aceitar. Mas não você. Você sentiu. Você sabe. Esse aperto no peito, essa inquietação no espírito, isso é Deus chamando. É o eco das palavras esquecidas de Padre Pio ressurgindo, como uma espada de luz atravessando as trevas. Você lembra dos dias em que a fé parecia sólida como a rocha? Pois agora ela precisa ser mais viva do que nunca. Não como um costume, mas como uma força bruta, urgente, pulsante. Porque o que vem aí não vai perguntar quem você era. Vai mostrar quem você é de verdade, nas horas em que as máscaras caem e o chão treme sob nossos pés. E quantos sinais Deus ainda precisa dar para que seu povo acorde? As lágrimas que caem nos travesseiros silenciosos. As noites em que a solidão pesa como chumbo. Não são apenas tristezas do mundo, são chamados, são batidas na porta da alma. Padre Pio tentou nos preparar, tentou nos avisar que esses tempos chegariam mais rápido do que pensávamos. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Os olhos se fecham e mesmo assim imagens surgem. Visões de ruas desertas, de rostos cobertos de medo, de igrejas de portas quebradas. E em meio a tudo isso, uma chama pequena, tímida, mas que resiste. É a fé. Uma fé que não se compra, que não se veste como um manto nos domingos, mas que é forjada nas dores escondidas que ninguém vê. Não ache que a dor que você sente hoje é em vão. Cada lágrima foi contada, cada súplica foi ouvida. Padre Pio sabia que essa geração precisaria de algo além de palavras, precisaria de testemunhos vivos, de sinais incontestáveis. E é por isso que hoje, aqui e agora, a sua alma sente esse estremecimento. Não ignore, há algo em você que ainda acredita, mesmo que o mundo tenha tentado arrancar isso de você com suas mentiras brilhantes e vazias.
Há uma chama que ainda queima, e hoje é o dia de decidir se ela vai iluminar sua vida ou se será apagada pelas tempestades que já batem à porta. Padre Pio apontou o caminho, mas cada passo depende de você. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje, não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários, deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sente no ar, não sente? A vibração diferente, o silêncio pesado que antecede algo grande. Não é medo, é aviso. O mundo não é mais o mesmo, e tentar viver como se fosse é como dançar sobre um chão rachado, prestes a desabar. Padre Pio viu isso, sofreu por nós, chorou por nós. E ainda assim, muitos continuam cegos, surdos e mudos. As mãos calejadas, os joelhos gastos de tantas orações, não foram em vão. Cada prece sussurrada na escuridão ecoou no céu como uma trombeta invisível. Padre Pio ouviu. Ele respondeu: "E agora oferece a você uma chance, uma última corda estendida no abismo. Mas só segura quem realmente quer ser salvo. Os dias fáceis acabaram. O conforto ilusório foi rasgado. Agora é o tempo de provar que sua fé é mais forte do que o medo, mais viva do que a dúvida, mais valiosa do que qualquer bem deste mundo. E se você chegou até aqui, não é por acaso. A voz de Padre Pio ecoa no tempo, chamando os últimos guerreiros de fé. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. Não é hora de hesitar. Não é hora de pensar demais. Quem espera demais perde o milagre. Quem duvida se afasta da graça. E Padre Pio sabia que os tíbios seriam vomitados da boca da verdade. Ele nos pediu coragem, coragem para crer, coragem para resistir, coragem para carregar a luz, mesmo quando o mundo inteiro se cobre de trevas. E você tem essa luz aí dentro, sufocada talvez, mas ainda viva. Uma chama escondida que pode incendiar seu caminho de volta para Deus. Não apague isso. Não entregue sua alma ao desespero silencioso que consome tantos todos os dias. Padre Pio sabia que seriam poucos os que entenderiam o verdadeiro chamado. As palavras dele não eram doces, não eram promessas fáceis. Eram gritos de advertência disfarçados em orações. E hoje, cada oração se transforma em convite, em alerta, em último aviso. É por isso que você sentiu algo ao ouvir essas palavras. É o seu espírito reconhecendo a voz que ecoa do alto. E quando o dia chegar, porque ele vai chegar, não haverá desculpas. Não haverá tempo para arrependimentos tardios. Só restará o eco do que foi ignorado. Mas você ainda tem hoje. Ainda tem este momento. Ainda pode ouvir o chamado. Ainda pode se levantar antes que seja tarde demais. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora, se você está precisando de um milagre hoje. Deixe nos comentários, escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Sabe aquele vazio que você sente no peito, aquele silêncio ensurdecedor que ninguém vê? Não é por acaso. É uma convocação. É o céu te chamando antes que a porta se feche para sempre. Muitos estão anestesiados pela rotina, hipnotizados pelo conforto passageiro, e quando perceberem, será tarde demais. E o que Padre Pio revelou não é apenas um aviso. É uma rota de fuga antes que a tempestade rasgue tudo. Cada dia que amanhece sem você ouvir este chamado é um passo a mais para o abismo. Cada decisão adiada é uma corrente a mais no tornozelo da alma. Você já percebeu como tudo ao redor parece mais sombrio, mais pesado, como se o mundo estivesse se preparando para algo? Pois é exatamente isso. E Padre Pio viu. Ele implorou para que seus filhos espirituais não fossem pegos de surpresa. Ele sabia que as noites de agonia estavam muito mais perto do que imaginávamos.
Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que ninguém te via, ninguém te ouvia, mas alguém te viu, te ouviu e deixou esse sinal aqui, agora? Não é coincidência, é providência. Porque enquanto muitos estão dormindo em berço de ilusões, você foi acordado, você foi chamado. E ignorar isso seria como rasgar o próprio bilhete de salvação. Não espere pela dor bater mais forte. Não espere pelas lágrimas que não secam. Deus está batendo à sua porta agora, e cada segundo perdido pode ser o último. Padre Pio deixou o mapa. A escolha é sua. Mas saiba que o tempo é inimigo dos indecisos, e cada batida do relógio pesa como uma sentença. Ouça, sinta, entenda. E se você sente algo dentro de você agora, um aperto, uma urgência inexplicável, é porque sua alma reconhece a gravidade do que está sendo dito. Não é para todos. Poucos vão entender, menos ainda vão agir. Não seja mais um rosto apagado na multidão que se perdeu porque não teve coragem de acreditar. O que foi revelado a Padre Pio não é confortável, não é bonito, é urgente, é doloroso, porque a verdade, a verdadeira verdade, não acaricia, ela rasga, ela acorda. E quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tiver coragem para aceitar, será salvo. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você já percebeu como o mundo ficou frio? Como os abraços são vazios? Como as palavras perderam a alma? Isso não aconteceu por acaso. Foi previsto. Padre Pio alertou que chegaríamos a um tempo em que até os corações se tornariam de pedra. E quando isso acontecesse, os sinais do fim estariam por toda parte. As doenças da alma são mais letais do que qualquer enfermidade do corpo. A desesperança, o medo, a solidão, a perda do sentido, tudo isso é um sintoma espiritual. E se você sente isso, é porque já está sendo atingido. Não há remédio terreno para curar o que está vindo. Só há um refúgio seguro, a fé verdadeira, a fé viva. E essa fé não se encontra em discursos vazios, não se encontra em templos adornados de ouro. Está escondida, guardada para aqueles que têm olhos para ver e coragem para seguir. É isso que Padre Pio revelou, a estrada estreita que leva para a vida, enquanto a maioria corre sem saber para a destruição. Quantas lágrimas você ainda vai precisar derramar para entender que esse é o momento? Quantos sinais você ainda vai ignorar? Não espere o céu escurecer de vez. Não espere a última trombeta soar. O tempo de agir é agora, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda há chance de se agarrar à mão que foi estendida do alto. Poucos verão. Menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: Hoje Deus falou comigo em silêncio. Padre Pio não falava para assustar, falava para salvar. E quem o ouviu mudou o rumo da sua história. Quem zombou, chorou depois em silêncio. Não é diferente hoje. Não se iluda pensando que ainda tem muito tempo. O relógio do mundo está em contagem regressiva e cada batida é mais rápida do que a anterior. Você sente a diferença no ar. A angústia que não passa. A sensação de que algo grande está para acontecer. Não é paranoia, não é ilusão. É o espírito alertando. E apenas os que estiverem atentos serão poupados do sofrimento que está se aproximando como uma onda silenciosa e inevitável. Não permita que o medo te paralise. Permita que ele te desperte. Há medos que matam e há medos que salvam. E hoje, o medo que te invade é o convite para a salvação. É Deus te dizendo:
Acorda, meu filho, acorda, minha filha. Ainda há tempo, mas não por muito. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os olhos de quem não crê verão escuridão, mas os olhos de quem crê verão o caminho iluminado. Padre Pio deixou uma chama para aqueles que, mesmo trêmulos, decidem caminhar. Uma luz que pode guiar você pelas noites mais escuras que ainda estão por vir. Quantas portas você já viu se fecharem diante dos seus olhos? Quantas vezes tentou, lutou e foi esmagado pelo peso de um mundo que já não acolhe mais a esperança? Tudo isso foi permitido para te trazer até aqui, até este momento em que o chamado ecoa mais forte do que nunca. Não há mais espaço para neutralidade. Ou você se agarra ao que é eterno, ou será varrido pelo que é passageiro. Padre Pio sabia. E mesmo vendo o horror que se aproximava, ele acreditava naqueles que teriam a coragem de se levantar, de lutar, de confiar. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. As lágrimas que você esconde dos outros, o sorriso forçado que você oferece para disfarçar a dor, tudo foi visto. Nada passou despercebido. E é por isso que este momento é tão crucial. É a resposta para aquelas orações silenciosas, aquelas madrugadas em que você pensou estar sozinho, mas não estava. O medo que te aperta agora é sagrado. É a prova de que sua alma ainda sente, que ainda pulsa, que ainda pode ser salva. Não endureça seu coração, não tape os ouvidos da alma. Padre Pio está sussurrando do além. Não temas, mas também não te demores. E quando a tempestade vier, porque ela virá, será tarde demais para buscar refúgio. Só quem construiu agora seu abrigo espiritual resistirá aos ventos que arrancarão até as raízes mais profundas dos que não se firmaram na fé. Você está diante da bifurcação invisível que define destinos. Um lado leva para a vida, o outro para o desespero, e o que separa um do outro é uma simples decisão: acreditar ou ignorar, acordar ou continuar dormindo. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você sente esse arrepio que sobe pela sua pele? Essa inquietação no peito? Não, é apenas emoção. É o seu espírito reconhecendo que algo grandioso e inevitável está prestes a acontecer. E aqueles que fecharem os olhos agora serão engolidos pelas trevas que já rastejam, silenciosas, pelas ruas, pelos lares, pelas almas cansadas que desistiram de vigiar. Padre Pio já sabia. Ele viu a fé sendo corroída, não de uma vez, mas, dia após dia, como uma doença silenciosa, até que muitos, sem perceber, se tornassem cadáveres espirituais ambulantes. Você não precisa ser um deles. Você foi escolhido para ouvir esta advertência. Você foi chamado para algo muito maior do que essa dor que te faz querer desistir. Quantas vezes, ainda criança, você sentiu que havia algo mais, um sentido escondido nas lágrimas que ninguém explicava? Hoje você entende. Hoje você vê. A vida que nos ensinaram a aceitar é uma mentira dourada, um teatro que desmorona a cada nova tragédia, a cada novo vazio que ninguém consegue preencher. E esse vazio é o espaço reservado para Deus. Mas não se engane, Deus só entrará se você abrir de verdade. E abrir de verdade significa deixar para trás tudo o que é morto, tudo o que é frio, tudo o que é fácil. Padre Pio mostrou isso. Ele não pregava um evangelho confortável. Ele pregava a cruz, a dor redentora, a verdade que sangra,
mas que cura. Se você acha que pode esperar para mudar amanhã, saiba que o amanhã está sendo destruído hoje. As muralhas que sustentavam sua zona de conforto estão ruindo agora mesmo, pedra por pedra. E quando tudo desabar, só quem estiver firmemente alicerçado na fé sobreviverá. Não caia na ilusão do depois. Depois é a palavra favorita do inimigo. Depois é o canto doce que leva milhões para o abismo. Hoje é o único dia real que você tem. Agora é o único tempo que ainda pode ser salvo. Não feche seus olhos para isso. Não endureça seu coração. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A maioria não verá o que você está vendo agora. Muitos zombarão. Outros ignorarão. Mas você, que sente sua alma estremecer neste momento, sabe que isso é real. Sabe que o chamado é urgente, que o preço da omissão será cobrado com juros de dor e arrependimento. Você consegue sentir o peso no ar? Como se as paredes da sua vida estivessem se fechando lentamente, pedindo uma decisão que não pode mais ser adiada. Você pode fingir por fora que está tudo bem, mas seu espírito grita. Grita por socorro, grita por direção, grita por uma luz no meio da escuridão. E essa luz foi deixada para você. No meio da guerra invisível que se desenrola ao seu redor, uma chama pequena, mas eterna, ainda brilha. E ela só precisa de uma decisão para se tornar uma fogueira que nenhuma tempestade poderá apagar. Mas você precisa agir agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O relógio espiritual não apenas corre, ele dispara. E cada minuto que passa é uma oportunidade que nunca mais voltará. Você sente que o mundo mudou? Que há algo errado, muito errado, que a maioria finge não ver? Pois bem, Padre Pio viu e deixou registrado o caminho para os poucos que teriam coragem de ouvir. Se você sente esse calor nos olhos, essa vontade de chorar, sem entender exatamente por quê, saiba, é sua alma reconhecendo que precisa de Deus. Não de palavras bonitas sobre Deus, mas da presença viva dele, que Padre Pio carregava, que poucos hoje ousam buscar. O medo de perder pode paralisar. Mas hoje, o maior perigo é o medo de mudar. Porque mudar exige quebrar correntes, exige confrontar as próprias mentiras que nos contaram durante a vida inteira. E Padre Pio sabia. Poucos teriam essa força. Poucos estariam dispostos a enfrentar a verdade. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga, Amém, que essa palavra floresça em mim. Quantas vezes você procurou algo que preenchesse aquele buraco? Dentro do peito, trabalho, sucesso, amizades, até mesmo a religião ritualística, tudo tentando tapar um vazio que só Deus pode preencher. E agora, quando esse vazio dói como uma ferida exposta, é que o milagre se torna possível. Mas milagres exigem decisão. Milagres exigem ação. Deus não força, Deus chama. E hoje, enquanto tantos correm atrás de prazeres que não duram, você está sendo chamado para algo que nunca morrerá. Algo que ninguém pode tirar de você. A tristeza que pesa sobre você não é apenas tristeza, é o aviso, é a mão invisível batendo na porta da sua alma. Se você ignorar, não haverá volta. Se você atender, o céu inteiro se moverá a seu favor. Mas escolha rápido. As portas do céu não ficarão abertas para sempre. Sinta o que está sendo dito aqui. Não pense demais. Não analise como quem lê um jornal. Deixe queimar, deixe penetrar, deixe mudar você por dentro. Porque é disso que sua vida precisa agora.
de uma transformação que só Deus pode operar. E essa transformação começa por um simples passo de fé. Um passo dado no escuro, mas sustentado pela promessa que nunca falha. Padre Pio sabia que o maior inimigo da fé é o adiamento. E ele suplicava: não deixem para amanhã. Amanhã pode não existir. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O que te prende ainda? Medo, dúvida, orgulho, tudo isso desmoronará diante da realidade que se aproxima. Quando o véu for rasgado, quando os sinais forem impossíveis de negar, será tarde para construir a fé que deveria estar firme agora. Padre Pio viu isso com olhos espirituais. Ele viu o desespero de quem zombou, a angústia de quem hesitou, a tristeza de quem preferiu as trevas às luzes do alto. Não seja mais um no meio da multidão perdida, seja a voz que clama, seja a alma que escolhe o alto. Você ainda pode ser salvo. Você ainda pode mudar o rumo da sua história. Você ainda pode ser resposta para as orações que seus antepassados fizeram em lágrimas, pedindo que alguém, algum dia, quebrasse as correntes da escuridão. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você ainda está aqui, e isso já te diferencia da maioria, porque a maioria fecha os olhos quando a verdade começa a doer. A maioria foge, mas você, mesmo tremendo por dentro, permanece. E é esse coração que Deus procura. Esse coração que, apesar de todo medo, ainda bate na esperança de que algo maior está prestes a acontecer. Você acha que é coincidência estar ouvindo isso agora? Não é. Foi preparado. Foi escrito para você. No meio de milhões, Deus olhou para a sua dor, para a sua luta silenciosa, para suas noites sem respostas, e decidiu: vou falar diretamente com essa alma. É com você que ele está falando agora. Enquanto muitos estão se distraindo com o que é passageiro, você está sendo chamado para olhar para cima, para o que é eterno, para o que nunca se quebra, nunca trai, nunca decepciona. Mas para ver isso, você precisa abrir mão da ilusão confortável de que está tudo bem, porque não está. E fingir que está apenas torna a queda mais dolorosa. Padre Pio implorava: não durmam, não se enganem, porque ele viu o que vinha, viu as multidões chorando, gritando por socorro, quando já não havia mais a quem clamar. Não seja um desses. Não espere sentir na carne a dor que já pode ser evitada hoje, agora, com uma simples decisão. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você consegue ouvir? O silêncio, que paira depois de cada palavra, não é vazio. É o espaço onde Deus trabalha. É no silêncio que ele opera os maiores milagres. Mas é também no silêncio que a alma se perde, se não estiver alerta. Quantas vezes você ignorou o sussurro do céu? Quantas vezes Deus precisou te deixar quebrar para que você olhasse para ele? Agora não precisa ser assim. Agora você tem a chance de atender antes que a tempestade rasgue sua vida em pedaços. Porque ela vem. O que Padre Pio viu não era uma possibilidade, era uma certeza. E cada lágrima que você segurou até hoje, cada oração que você fez sem palavras, está sendo respondida agora, nesse exato momento. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas. Para você. Você não chegou até aqui por acaso.
A vida te trouxe por caminhos que você não entenderia na hora, mas que agora fazem sentido. Todas as perdas, todas as traições, todas as noites sem esperança, nada foi desperdiçado. Tudo foi Deus te moldando para suportar o que virá. Mas suportar sozinho não será possível. Você precisa da força que vem do alto, a força que Padre Pio carregava mesmo em meio às dores físicas, às perseguições, às noites em que parecia que até os céus estavam calados. Essa força está disponível para você, mas só se você pedir, só se você aceitar, só se você confiar. Você sente a urgência? Não é uma pressão qualquer. É o próprio Espírito Santo soprando sobre você, chamando, convidando, clamando, volta, corre, ainda dá tempo. Mas não dá tempo para hesitar. A hesitação hoje é a queda de amanhã. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal. E eu não vou ignorar. Quantas vezes você quis gritar e ninguém ouviu? Quantas vezes você se sentiu invisível até para Deus? Saiba, Ele ouviu cada suspiro. Ele enxugou cada lágrima que ninguém viu cair. E é por isso que você está aqui agora. Porque chegou o tempo da resposta. Mas para alcançá-la, você precisa dar o passo de fé que tantos têm medo de dar. O medo vai tentar te paralisar, vai te dizer, espere mais um pouco, pense melhor. Mas entenda, esse pouco pode ser o bastante para perder tudo. O inferno é cheio de boas intenções adiadas. Não deixe que a sua história seja mais uma entre tantas tragédias silenciosas. Padre Pio lutou até o último suspiro para salvar as almas que podiam ser salvas. E mesmo agora, do alto, ele luta por você. Intercede por você, mas você precisa querer ser salvo, você precisa clamar, você precisa agir. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Feche os olhos um instante e sinta a gravidade desse momento, sinta o peso da escolha que está diante de você. Não é um vídeo a mais, não é uma palavra bonita a mais, é um divisor de águas. A linha tênue entre viver de verdade ou morrer espiritualmente enquanto ainda respira. Você sente que precisa de algo mais, algo real, algo que vá além das palavras? Então ouça. O que Padre Pio revelou é a chave. Uma chave que poucos encontrarão. Uma chave que não pode ser comprada. Só pode ser recebida com fé, com humildade, com sede de Deus. O tempo está acabando. Não é frase feita, não é ameaça vazia, é realidade. E você que tem sensibilidade espiritual sabe disso. Sabe que as trevas estão se adensando, sabe que não há mais neutralidade, ou você é luz, ou será tragado pela escuridão. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você não foi feito para desistir. Você não foi criado para ser apenas mais um que some nas estatísticas do fracasso espiritual. Você foi criado para ser resposta, para ser sinal, para ser luz. Mas precisa escolher isso. Precisa se posicionar. Precisa declarar com a alma em chamas. Eu creio, mesmo que o mundo desabe ao meu redor. Sinta o chamado vibrando dentro de você. Sinta o amor que te puxa de volta para a vida. Sinta a urgência que te empurra para a frente. Não pare, não hesite, não duvide. Deus já decidiu te salvar. Agora falta você decidir ser salvo. Olhe à sua volta. Veja como a fé virou piada. Veja como os valores se dissolveram no tempo como cinzas levadas pelo vento.
As famílias estão quebradas, as almas estão secas, as igrejas, muitas, estão de portas abertas, mas de corações vazios. E Padre Pio avisou: quando a fé esfriar, quando a oração se calar, quando o amor se perder, saibam que o tempo chegou. Você sente, não sente? Esse peso que não te deixa dormir direito, essa sensação de que algo terrível paira sobre o mundo, como uma tempestade ainda invisível, mas tão real quanto o ar que você respira. Não é imaginação. É o espírito gritando que algo precisa mudar, que algo precisa ser feito antes que a escuridão tome tudo. E a pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer? Vai seguir fingindo que tudo vai se resolver sozinho? Vai esperar a dor ser insuportável para então clamar? Não se engane, quem se prepara depois da tempestade começa a construir sobre ruínas. Quem se prepara agora, mesmo com medo, ergue sua vida sobre a rocha que não desmorona. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O que está reservado para os próximos dias não é para os fracos, não é para os mornos. Só sobreviverão espiritualmente aqueles que se agarraram à fé como quem se agarra à última tábua no naufrágio, porque vai sacudir, vai doer e vai destruir aqueles que se escoraram em ilusões. Você consegue sentir que o chão já está tremendo? Você vê como a ansiedade tomou conta das pessoas? Como a violência se tornou comum? Como a esperança virou motivo de riso? São os sinais que Padre Pio chorou ao ver. Ele sabia que o coração humano, sem Deus, é um campo de batalha perdido. Quantos avisos ainda serão necessários para que você desperte? Quantas perdas, quantos sustos, quantas noites em claro com a alma gritando por socorro? Se você está ouvindo isso, ainda há uma janela de esperança. Pequena, apertada, mas real. E só passa por ela quem crer sem ver, quem confiar sem tocar. Você sente saudade de algo que nem sabe explicar, um lar que nunca viu, uma paz que nunca conheceu. Essa saudade tem nome, é saudade de Deus, é o eco da sua alma gritando para voltar ao seu verdadeiro lar. E hoje, uma ponte foi colocada diante de você, uma chance que não voltará duas vezes. No comentário fixado deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Não pense que você está seguro apenas porque tudo parece calmo agora. A maior armadilha do inimigo é a sensação de falsa segurança. Quando menos se espera, a tempestade desaba, e só os que já estavam preparados atravessam vivos. Padre Pio viu a armadilha, viu o engano e rogou para que abríssemos os olhos a tempo. Você sente o chamado. Ele está pulsando nas suas veias agora mesmo. Não lute contra isso. Não endureça seu coração. Cada minuto de resistência é um golpe contra sua própria alma. Seja sábio, seja rápido, seja humilde para reconhecer que precisa de ajuda. E essa ajuda está aqui, agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que ainda pode controlar tudo? Que ainda pode decidir depois? Quantas pessoas você conhece que pensaram assim e foram surpreendidas? Pela tragédia, pela doença, pela perda? A vida não avisa quando vai mudar para sempre. Por isso, o alerta de hoje é mais urgente do que qualquer outro que você já recebeu. E quando a hora escura vier, muitos lembrarão do chamado que ignoraram. Muitos desejarão voltar no tempo para ter uma segunda chance, mas será tarde. O tempo da graça é agora. Depois, será apenas o tempo da colheita amarga para quem desprezou o alerta. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida, mas atenção, são poucas unidades.
Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje, Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Se você ainda sente o coração bater forte, se ainda sente o nó na garganta, é porque Deus ainda não desistiu de você. Porque ainda há esperança para quem se rende, para quem se humilha, para quem clama. E clamar agora é mais do que um ato de fé, é um ato de sobrevivência espiritual. Os próximos meses não serão fáceis. Padre Pio viu os horrores que se espalhariam. Ele viu a terra tremer, os céus se escurecerem, as almas vagando como sombras perdidas. Mas ele também viu que aqueles que se refugiassem no Sagrado Coração seriam protegidos. Não isentos da dor, mas guardados na essência. Você precisa entender. Fé não é seguro contra sofrimento. Fé é âncora na tempestade. É a certeza de que mesmo quando tudo desmorona, você não está só. Você é visto, você é amparado, você é amado com um amor que o mundo já esqueceu. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Talvez você esteja pensando, mas eu errei demais. Deus não pode querer alguém como eu. Mas é exatamente para você que este chamado foi feito. Deus não chama os perfeitos. Deus chama os quebrados, os cansados, os machucados, porque é nesses corações feridos que ele realiza as maiores curas. Padre Pio dizia, quanto maior a miséria, maior o direito à misericórdia. Então não se esconda, não fuja, não se condene, corra. Corra para os braços abertos que ainda esperam por você, mesmo depois de todas as quedas, de todos os erros, de todos os silêncios. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. O relógio não para. A oportunidade não se repete. Quando o último selo for rompido, não haverá mais tempo para remorsos. Haverá apenas o eco dos chamados ignorados. E a dor de saber que você teve a chance, mas não acreditou o suficiente para agir. Agora, ainda há chance. Ainda há vida. Ainda há luz. Mas ela pede uma resposta. E pede agora. E se você sente que algo dentro de você ainda resiste, mesmo depois de tantas quedas, mesmo depois de tantos desertos atravessados, saiba, é esse pequeno fogo que o céu está tentando reacender. É essa pequena brasa escondida no meio das cinzas que pode incendiar a sua alma novamente. Padre Pio sabia que chegaríamos a um tempo em que o amor esfriaria, a fé seria zombada e a esperança seria considerada loucura. Ele via tudo isso se aproximando como uma onda gigante no horizonte, pronta para engolir aqueles que estivessem distraídos demais para se proteger. Você pode sentir, pode não? Esse peso no ar, esse silêncio tenso antes da grande tempestade. A maioria finge não perceber, vive como se a eternidade fosse um mito, como se Deus tivesse desistido de intervir. Mas ele não desistiu, ele ainda fala, ele ainda chama. E hoje, ele está chamando você. Não se permita adormecer agora, quando a batalha mais importante da sua vida já começou. O inimigo não ataca com gritos, ataca com distrações. Ataca com promessas de conforto fácil, de felicidade vazia, enquanto rouba sua alma,